Olá, essa é a nossa primeira aula do curso Oficina de Casamento. É uma alegria muito grande para mim estar começando esse curso com todos vocês. É um prazer imenso estar podendo transformar essa experiência tão legal que eu já tive, podendo falar para casais, para quem está querendo se casar, para quem já é casado, sobre assuntos tão importantes concernentes ao casamento, concernentes ao matrimônio. Nesse primeiro vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a origem, desse projeto Oficina de Casamento, alguns pressupostos importantes que a gente tem que ter. Eu vou falar para vocês, eu vou partir desses pressupostos para desenvolver esse curso. E também os objetivos, a finalidade com que o curso foi feito e como ele pode realmente ajudar você. Então, essa é uma grande introdução ao curso. Então, queria convidar você a ir adiante nisso. Queria começar com uma pequena história bastante interessante, bastante curiosa. Uma vez um repórter foi escalado para cobrir uma matéria de uma pessoa um senhor já de 90 anos, que ficou casado durante 70 anos. Vamos convir que é bastante tempo, Um casamento de 70 anos é coisa que não se vê mais tão cotidianamente. E esse repórter foi e conversar com esse senhor já estava meio surdo, e ele naquela dificuldade de conversar, fez uma pergunta para esse senhor mais velho, esse ancião de 90 anos. Ele disse: escuta, o senhor nesses 70 anos de casamento nunca pensou em divórcio? Ele pensa, dá uma risada e diz: olha, em divórcio eu nunca pensei, agora assassinato algumas vezes. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que eu queria explicar já com essa historinha o porquê do nome Oficina de Casamento. A primeira questão que veio à minha mente quando surgiu a ideia de preparar um curso sobre casamento, sobre matrimônio, é a ideia de que casamento, matrimônio exige trabalho. Muitas vezes vai exigir reformas, vai exigir mudanças, e para isso nada melhor que o nome oficina, ou seja, existem coisas que você vai precisar melhorar no seu relacionamento, vai ter que rever concepções, mudar a sua atitude, aprender novas ideias para fazer com que o seu casamento melhore. O objetivo desse curso, sob muitos aspectos, é auxiliar você a construir um relacionamento saudável que dure a vida inteira. Esse é o grande objetivo, aliás. Só que, assim como qualquer outras coisas, o próprio curso, oficina, ele nasce, primordialmente, a origem dele, inicial, foi uma preocupação pastoral que eu tive. Durante uma época da minha vida, eu fui pastor anglicano da igreja episcopal, fui evangélico, e eu tinha muita preocupação a respeito do casamento. Eu recebia alguns casais, conversava com alguns casais que tinham problemas no seu casamento, e eles não sabiam como resolver. Hoje, no meu caso, eu sou casado há 10 anos com a Camila, e hoje tenho 3 filhos, que é a Chloe, o Benjamin e o Nathaniel. E eu tinha uma certa experiência com casamentos, de leitura, de vivência, e eu decidi, olha, eu acho que a gente tem que sistematizar isso um pouco e tentar ajudar as pessoas. O curso Oficina de Casamento, ele nasceu com uma proposta muito diferente do que eu estou fazendo aqui com vocês agora.
era uma proposta presencial, ou seja, a ideia era que eu estivesse presente com um casal, né? Ou seja, seriam conversas, cerca de 7 ou 8 encontros com um casal, né, que estivesse prestes a casar, né, ou noivos ou namorados que estivessem, né, se encaminhando para o casamento, ou que já fossem casados, para rever essas atitudes, né? Rever os pontos principais e necessários para o desenvolvimento desse relacionamento. Eu não sei se provavelmente todos vocês já devem ter visto o vídeo testemunho que o Gustavo e a Maíra Guiotto fizeram. Eles foram o primeiro casal do Oficina de Casamento, e foi muito legal porque foi o primeiro e único casamento que eu fiz, né, que eu celebrei enquanto pastor evangélico, e eu tive a graça, essa é uma forma até de agradecimento para eles publicamente, a graça de compartilhar tudo isso que eu vou falar para vocês ao longo das próximas aulas. Eu compartilhei com eles pessoalmente, de forma presencial. E foi muito bom, muito rico para mim, para eles, pois eles puderam chegar na cerimônia, né, na celebração, com uma certa segurança, dizendo: olha, eu tenho uma vida inteira para construir, um relacionamento para construir, né, e eu quero fazer isso bem, né, eu tenho a dimensão do que é necessário para construir um casamento, um relacionamento que dure a vida inteira. Então, essa é a proposta inicial do Oficina de Casamento, né? E ele não nasceu do nada, né? Ele nasce dessa preocupação pastoral que eu já falei, e ele tem algumas influências, e é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? As primeiras influências ainda no meu período como evangélico, né, além da Sagrada Escritura, além da Bíblia Sagrada, houveram 2 livros importantes que eu recomendo para vocês. O primeiro livro se chama Oficina de Casamentos. Ele é um livro escrito pelo pastor presbiteriano Adão Carlos Nascimento, e ele tem um lema muito legal, que diz assim: não existe casamento tão ruim que não possa ser consertado, e não existe casamento tão bom que não possa ser melhorado. Ou seja, a ideia do livro é que existe uma série aqui de conceitos e de sugestões bem práticas para fazer com que o relacionamento desenvolva melhor. Então é um livro muito legal, já está em várias edições. Então, se você procurar aí Oficina de Casamentos do pastor Adão Carlos, eu recomendo, é ótimo, ele tem muitos toques legais. E aqui tem um livrinho também chamado O Curso de Casamento, tá? Isso aqui foi desenvolvido por uma igreja na Inglaterra, uma igreja anglicana chamada Holy Trinity Brompton, né? Ela é uma igreja que é pastoreada pelo Nick Gamble, que é o criador do curso Alpha, né? E ele, nessa igreja, ele tinha um casal de amigos chamado Nick e Sila Lee, que resolveram colocar no papel a sua experiência com casamentos. O próprio deles tinha 30 anos já de convivência, e eles resolveram auxiliar na igreja, lá na Holy Trinity Brompton, ajudando os jovens casais, os jovens noivos. Então, esse curso de casamento aqui, ele é uma junção, tá, do curso de preparação para o casamento, né, ou seja, o curso de noivos, mais um curso para casamento. Então, eu peguei esses dois livros inicialmente e comecei a trabalhar, fui procurar as fontes deles, né, saber quem são as pessoas que influenciaram nas lições, e descobri que um dos principais influenciadores disso é o conselheiro matrimonial Gary Chapman,
nós vamos ver algumas lições que ele nos traz, porque são muito ricas, são importantes ao longo de quase também 30 anos de aconselhamento matrimonial, onde ele fala, por exemplo, isso é uma coisa que nós vamos ver lá na lição Amor em Ação, ele fala sobre as 5 linguagens do amor. Você sabe o que é isso, 5 linguagens do amor? Quando a gente for ver o Amor em Ação, você vai conhecer. Ele também fala sobre as 4 estações do casamento. Na aula que nós vamos fazer aí, se eu não me engano, que é Construindo Alicerces Sólidos, a nossa próxima aula, nós vamos falar sobre isso também. Ou seja, o Gary Chapman ele nos ajuda muito a entender a dinâmica dos relacionamentos, a dinâmica do casamento. Uma outra pessoa que inspirou muito esse curso foi o pastor presbiteriano Jay Adams. A Camila já utilizou no curso de Volta ao Lar um vídeo dele. Se você colocar na internet o nome dele, você vai encontrar livros, que é o Aconselhamento Cristão Bíblico. Ele, como um pastor protestante, ele tem sido uma pessoa importante na construção de um patrimônio de fé da igreja evangélica, e ele tem muito boas indicações, muito boas orientações para quem estiver procurando conhecer a si próprio, o seu próximo e ajudar a desenvolver relacionamentos saudáveis, muito importante. Bom, essas são as influências evangélicas, protestantes desse curso. Mas, ao longo da minha caminhada de fé, eu fui descobrindo a igreja, fui conhecendo a igreja católica, e por uma orientação do Espírito Santo, a gente acabou abrindo o coração, tanto eu quanto a minha família, para essa realidade tão bonita e bela que é a Igreja Católica, e nos tornamos católicos. Com isso, nós adotamos no nosso coração como regra de fé a importante orientação do magistério da Igreja. Hoje em dia, uma das minhas leituras preferidas é esse livrinho aqui, se chama Catecismo da Igreja Católica, e a partir dele eu vou também tentar trabalhar algumas orientações com vocês, pelo seguinte: a Igreja Católica hoje tem 2000 anos de história, e ela tem muito a nos dizer. A sua compreensão é uma compreensão enorme, e ela tem questões espetaculares. Então você vai ouvir durante esse curso, além das influências evangélicas, influências católicas, a partir do magistério da Igreja, a partir da Bíblia, do Catecismo, alguns santos, homens de Deus e padres que têm nos dado orientação. Você vai ouvir frases de São José Maria Escrivá, você também vai ouvir algumas coisas sobre o padre Joseph Kentenich, do movimento de Schoenstatt. Você vai ouvir muita coisa legal do magistério mesmo da igreja. Existem textos espetaculares, especialmente alguns como as cartas encíclicas dos papas. Você tem a Humani Vitae, que é espetacular, que eu vou me referir a ela daqui a alguns instantes. Você tem Família Consortes, se eu não me engano, feita pelo Papa João Paulo II, São João Paulo II. Então, assim, lá existem orientações espetaculares sobre o que é a família, o que é o casamento, o que é esse sacramento. E depois eu vou falar um pouquinho dessa diferença que existe entre católicos e evangélicos, essa compreensão sobre o casamento. Então, assim, é importante esse curso ele está crescendo, ele está tomando corpo, tomando forma. Eu já tenho ele todo esboçado e eu vou trabalhando com vocês isso, mas ele agora passa por uma renovação, que é para você, como cristão, aplicar na sua vida algumas ações, algumas ideias, alguns conceitos que podem melhorar o seu casamento. Aí você pode dizer assim: pô, mas Gustavo, eu sou casado ou vou me casar com uma pessoa que não é cristã. Olha, essa é um fator excepcional, é um caso excepcional.
eu vou partir do caso geral, eu vou partir do pressuposto de que você é cristão e a sua esposa, a sua namorada, o seu noivo, ou o seu noivo, o seu marido, são cristãos também, são cristãos comprometidos, ou seja, não é só da boca para fora. No caso de você não ser cristão, ou seu cônjuge, seu noivo não ser cristão, muito do que eu vou falar aqui pode ser aproveitado, porque se trata de relacionamento. E relacionamento, ele exige, né, um compromisso mútuo, exige alguma série de ações que, independente de você ser cristão ou não, você precisa tomar. Claro, se você estiver imbuído da fé com o auxílio do Espírito Santo, é muito melhor. Né? Mas você vai ter a motivação certa, você vai entender o que eu estou te dizendo, muitas vezes sem precisar fazer alguma explicação maior, mas é importante que você, no caso de você não estar casando ou desejar casar com uma pessoa que não é cristã, eu quero que você tenha em mente o seguinte: o apóstolo Paulo deixa muito claro sobre como deve ser o relacionamento matrimonial entre uma pessoa que é cristão e outra que não é cristão. Primeiro, que ele pede que, se possível, você se case no Senhor. Bom, não é esse o caso, nós não vamos entrar no mérito, né, que te levou a casar com uma pessoa que não é cristã. Mas você deve aprender o seguinte, especialmente para mulheres cristãs. Veja, você não é casado com alguém que não é cristão ou que se afastou da fé. O grande conselho do apóstolo Paulo é: fique em silêncio e viva a sua vida de santidade, porque a sua vida de santidade vai influenciar o seu marido, a sua esposa, os seus filhos e todos que estão ao redor. Ou seja, é mais ou menos aquela expressão de São Francisco de Assis. Ele diz: olha, prega o Evangelho, se necessário com palavras. Por quê? Porque ele parte do princípio que você vai agir, que você vai viver, que o seu testemunho de vida vai ser tão audível que você não precisa discursar. Tá? Então, assim, é mais ou menos essa a ideia em termos de casamento. Né? Cabe lembrar o seguinte, que é uma situação muito penosa para quem, né, vai ter dificuldades quem está casado com alguém que não é cristão, porque muitas vezes, isso o catecismo da igreja fala, muitas vezes essas dificuldades podem causar algumas tensões. É justamente isso que eu quero ajudar, auxiliar você a lidar, sendo cristão ou não sendo cristão, né, ajudar a lidar com algumas tensões que no casamento vão surgir. Ponto pacífico, gente. Vamos lá. Pressupostos iniciais para a gente ter esse curso realmente fazer efeito para a gente. Em primeiro lugar é o seguinte, ele é um curso feito para cristãos, né? Não me interessa se você é católico ou evangélico, eu vou partir de uma base comum e depois eu quero explicar algumas questões históricas que surgiram no meio do caminho. Então, assim, primeira questão, o casamento, o conceito de casamento é uma aliança. Eu vou voltar aí depois na segunda aula sobre isso, sobre como construir alicerces sólidos, mas a primeira coisa que eu quero deixar isso gravado na sua mente é o seguinte: casamento é uma aliança, não é um contrato, certo? Não é só ir debaixo do mesmo teto. Casamento é uma realidade espiritual. Casamento vai além dessa coisa carnal só, ou casamento também a gente pode definir por aquilo que não é, né? Casamento a cerimônia não é a mesma coisa que casamento. Casamento é um estado onde uma pessoa se alia a outra, ou seja, ela faz uma aliança com outra pessoa, buscando um relacionamento mútuo, né? Buscando viver a vida com a outra pessoa, buscando ajudar a outra pessoa a crescer. Eu vou mais adiante abrindo esse conceito, mas eu quero dar algumas ideias básicas para você sobre isso, que estão lá no Catecismo da Igreja Católica e que é amplamente aceito pela cristandade. Tá? O primeiro pressuposto, né, dizendo, olha, o casamento é uma aliança, é algo muito mais sério do que um contrato, é algo mais sério do que simplesmente fazer votos. Casamento é uma relação
para o bem do casal. Ah, Gustavo, mas isso é óbvio. Não é tão óbvio assim. Se vocês verem o número de divórcios que existem hoje, é um número imenso. Tá? Por quê? Porque em algum momento as pessoas que estão vivendo debaixo do mesmo teto buscam o bem próprio. E muitas vezes isso acarreta um afastamento, porque depois que a rotina começa a funcionar, depois que o dia a dia começa, às vezes os momentos difíceis da vida começam a apertar, os entes que estão juntos, os cônjuges, quando eles esquecem alguns princípios, esquecem o fato de que estão no casamento para buscar o bem do próximo, geralmente começa a vir os atritos, né? O ensimesmar-se, e acaba terminando o casamento porque você já não quer mais o bem do próximo, você não quer o bem do outro, o bem da sua esposa, o bem do seu marido, e fica muito preocupado dessa forma egoísta de cuidar de si próprio. Isso é interessante pelo seguinte, é uma realidade muito forte para a nossa vida, de lembrar-se sempre de que se você busca o casamento para ser feliz, você vai quebrar a cara. Para você conseguir entrar num casamento bem, o primeiro pressuposto é que você seja feliz sozinho. Você encontrou a Deus, encontrou a suprema felicidade, o sumo bem, como diz Santo Agostinho, e você resolve se unir a outra pessoa, se juntar a outra pessoa, porque você descobre que você tem a vocação matrimonial. Isso é importante, ou seja, existe um chamado de Deus para a sua vida, para que você se case com uma pessoa. E ao casar com essa pessoa, você deseja fazê-la feliz. É óbvio que você vai receber também esse afeto, esse carinho, porque o teu cônjuge vai também ter esse mesmo objetivo. Mas não pense que você vai entrar no casamento para, eu estou me casando para ser feliz. Não, você está se casando para fazer o seu cônjuge feliz. Essa é a grande sacada do casamento. Claro, muitas vezes, proporcionar felicidade para o seu cônjuge não vai ser nada fácil. Mas é justamente por isso que eu também estou aqui para te ajudar, além de rezar por você, dar algumas orientações para auxiliar nessa construção desse relacionamento, desse casamento. Primeira coisa, casamento é para o bem do casal, certo? E esse bem do casal exige pelo menos duas coisas. Primeira, fidelidade. Essa às vezes é uma dificuldade muito grande num período, numa época como a nossa. Fidelidade é hoje muitas vezes um valor absolutamente descartado numa cultura consumista, egoísta, onde quem importa é eu e a minha e o meu prazer. Gente, a fidelidade é um dos atributos mais belos de Deus. Mesmo que nós não sejamos fiéis a Ele, Ele é fiel a nós. Ele continua do nosso lado, continua nos amando, continua nos cuidando. E a gente tem que aprender esse atributo com Deus. De, ao tributar o nosso amor, ao tributar a nossa vida a uma outra pessoa, a nossa esposa, ao nosso cônjuge, você tem que também guardar-se de dar isso a outra pessoa. É uma exclusividade, é uma das bênçãos que Deus cria. Você vai depositar o seu coração para outra pessoa e para mais ninguém. Percebe isso? C.S. Lewis escreveu um livrinho chamado Os Quatro Amores, e ele fala sobre os 4 tipos, sobre as 4 palavras gregas que existiam para falar de amor. Para nós quando falamos em amor, é uma coisa muito abrangente, às vezes até banal, né? Você diz, eu amo isso, eu adoro isso. Né? O Lewis, ele vai nesse livreto, ele fala sobre a afeição, fala sobre a amizade, fala sobre o amor eros e o amor caritas, né? A caridade, o amor de Deus.
Mas esse amor eros, na medida em que ele é tributado a outra pessoa, e é essa a forma que a igreja sempre ensinou, ele exige que isso seja feito dentro, né, da virtude da fidelidade. Ou seja, você vai tributar o seu coração, você vai entregar o seu coração, a sua vida, né, todo o seu ser para uma outra pessoa. E só para aquela pessoa. Né? A Bíblia, né, nas aulas de teologia a gente percebe isso, que houve uma concessão de Deus para a poligamia no Antigo Testamento. Mas os apóstolos e a igreja definiram, olha, é importante que você seja marido de uma só mulher. Ou seja, a igreja, as escrituras, ela define o homem seja marido de uma só mulher e vai se unir só com aquela carne. Então ele vai afastando e proibindo a prostituição, o adultério, ou seja, você buscar fora do seu relacionamento, né, matrimonial, a vida, seja ela sentimental, a afeição, fora do matrimônio, você não pode. Né? Ou seja, seja abençoado o leito sem mácula. Você, fora do casamento, você não tem vida emocional ou de afeição amorosa por outro da mesma forma como você tem pela sua esposa. Certo? Então, fidelidade é importante. É o primeiro ponto para o bem do casal. O segundo ponto é a compreensão da indissolubilidade do casamento. Eu gosto muito da liturgia anglicana para casamento, que eles têm, obviamente, a compreensão, diferente da Igreja Católica, a compreensão evangélica, a compreensão anglicana, né, do protestantismo, é que o casamento é uma bênção, a celebração do casamento é só uma bênção matrimonial, ela não é um sacramento. Né? Mas há um dos ritos de bênção matrimonial que diz o seguinte, olha, você vai se juntar com a sua você promete, a hora dos votos, se juntar, né, tomar como sua esposa, no meu caso, a Camila, e na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, até que a morte vos separe. Ou seja, só tem uma maneira de se encerrar o casamento. É a morte do cônjuge. E a gente tem que ter isso em mente. Né? Ou seja, o divórcio ele não é uma opção. Hoje é muito comum para as pessoas aí no mundo afora falar sobre divórcio. Não é essa a ideia. Nossa ideia é outra. Ah, Gustavo, mas e se eu for traído? Vem cá, quantas vezes Jesus disse para você perdoar o seu próximo? E tem alguém mais próximo que a sua esposa, que o seu marido, no caso dele lhe trair? E eu não estou falando só de questões de ordem sexual, o adultério em si, mas eu falo da mentira, do pecado, que muitas vezes acontece na nossa história, gente. Não... Vejam, casamento não é um mar de rosas. E mesmo que fosse, as rosas têm espinhos. Ou seja, você tem que entender que nem tudo vai ser mil maravilhas. Você vai... Afaste um pouco da sua mente a ideia, especialmente para aqueles que estão para se casar, né, que são noivos, namorados, que estão assistindo esse vídeo e estão fazendo esse curso. Afaste aquela ideia romântica do felizes para sempre. Por quê? Aquela coisa de que né, agora ele encontrou a outra metade da laranja, né, e agora eles são felizes para sempre. Aquela coisa hollywoodiana. Isso é muito mentiroso. É muito da nossa época. Né? Então, mas e por que é uma ilusão? Por que é uma mentira? Porque isso está baseado numa visão de mundo onde o romance ele é a base, né, para o relacionamento. E não é verdade. O casamento exige muito trabalho. Né? Existe uma opção clara, viu, de amar o seu próximo. E o mais próximo
com certeza é a esposa. Então, no caso, por exemplo, eu estava falando de traição, né, ou de qualquer outro mal, outra mácula no casamento, existe a necessidade do perdão. Nós vamos trabalhar isso quando a gente vê o poder do perdão, tá? Mas é importante que nós tenhamos isso em mente, tá? O casamento, ele existe para o bem do casal, certo? O bem mútuo. E ele deve ser vivido na fidelidade e na indissolubilidade do matrimônio. Segundo pressuposto, tão importante quanto o primeiro, é que o casamento serve para a geração e a educação dos filhos. E eu sei que eu estou entrando numa área bastante perigosa, né, que se trata da fecundidade do casal. Eu sei que tem pessoas, e aqui há uma discórdia, tá? Só para antes de fazer essa afirmação, há uma discórdia entre católicos e evangélicos. Né? O catolicismo, ele sempre defendeu, sempre, tá? Que o casamento deve servir para a geração de filhos. Os filhos são dons de Deus, né? E eles devem ser recebidos, todos aqueles que Deus nos envia. Qual é o problema? O problema hoje não, mas a igreja cristã, ela foi unânime até 1930. Depois de 1930, na conferência de Lambeth, foi o primeiro encontro oficial de uma igreja evangélica, de uma igreja protestante, que decidiu permitir a contracepção. Ou seja, a vida, ela pode ser resistida. Sempre o casamento foi uma fonte de abertura à vida. Sempre. Né? A igreja sempre defendeu isso, que o casamento não serve só para a alegria ou o bem sexual dos cônjuges, mas o resultado disso, desse amor, dessa graça, desse sacramento, é a abertura para a vida, é a vinda de filhos. E muitas vezes, e aí é uma bênção, né? A vinda de uma família, a criação de uma família numerosa. Isso é difícil para muita gente, porque hoje existe muita desculpa e muito egoísmo por trás disso. Né? E a gente tem que ter em mente que o plano de Deus é que nós sejamos capazes de plantar uma semente santa nesse mundo, através dos nossos filhos. Filhos são dons do Senhor. Não sou eu que estou dizendo, é a Sagrada Escritura que diz isso. Então, quem melhor do que filhos de Deus, que vem pela nossa família, que vem pela nossa casa, pelos frutos de um relacionamento, nada melhor do que esses filhos para mudar o mundo, transformar o mundo e evangelizá-lo. Então a gente tem que ter isso em mente. Né? O casamento tem que estar aberto à vida. É um pressuposto, eu nem vou discutir isso. Se vocês quiserem saber mais certinho, existe um livro muito especial da Kimberly Ham, chamado O Amor que Dá Vida, feito pela editora Quadrante. Tá? Procure esse livro, ele tem disponível na internet também para download. Eu acho que é importante essa leitura, viu? Então, esses dois pressupostos são importantes. Uma aliança, o casamento é uma aliança para o bem do casal e para a geração e educação de filhos. Partindo daí é que o nosso curso ele vai trabalhar, certo? A primeira coisa aqui também, o terceiro ponto que eu queria trabalhar hoje neste vídeo é a finalidade da oficina. A oficina de casamento, ela tem por objetivo ajudar os casais a crescer, né, na intimidade através do compromisso, através do tempo juntos, através de uma maior compreensão de que você deve ter com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu noivo, com o seu namorado, e através do desenvolvimento de bons hábitos. Eu vou, durante, né, a nossa caminhada, o nosso curso, passar alguns exercícios para você. E eu vou sugerir assim, faça eles. Tá? Isso vai ajudar realmente com que você seja muito abençoado, abençoe a sua vida matrimonial
e abençoe a sua família como um todo, se você já tiver filhos, né? É importante que você faça esses exercícios até para refletir melhor, não ficar só ouvindo os vídeos, né? Ou vendo outras leituras, mas você ponha realmente essas ideias, reflita sobre elas, ponha ela em primeiro lugar aí diante de você, tá? É importante mesmo. Tá, Gustavo, maravilha. Temos essas finalidades, vimos os pressupostos, tá, mas o que nós vamos ver? No post lá no blog Encontrando Alegria já tem uma ideia, um sumário do que nós vamos conversar. Mas nós vamos trabalhar um pouquinho com essa figura que eu vou colocar em anexo para você, no e-mail e também lá na página do Facebook, que é a roda do casamento. Eu já postei ela na minha fanpage lá no Facebook, mas ela tem algumas características que eu acho assim, essenciais, que eu gostaria que você tivesse em mente. Aquele é o sumário, aquela roda ali, é aquilo que faz com que o carro do casamento ande. Se você perceber, no aro central dela tem Deus. Ponto central está Deus. Por quê? Se você não é um cristão comprometido, alguém que queira buscar as virtudes da fé, as virtudes cardeais e teologais, se você não estiver buscando o crescimento, como cristão, vai ficar difícil a vida. Viu? Seja como solteiro ou como casado. Procure sempre viver em comunhão com Deus. Como é que eu faço isso? Bom, isso é um trabalho que você pode procurar com seu padre, com seu pároco, com seu pastor, seu diretor espiritual, algum irmão mais velho na fé, para poder te orientar nessa área. Ou seja, você precisa desenvolver virtudes clássicas da fé cristã, para você ter uma boa vida. Quando você casa, aí é que isso te é exigido com muito mais intensidade. Tá? Então, procure desenvolver essas virtudes para que você tenha uma vida com Deus frutífera. A partir daí você vai conseguir assumir um compromisso de vida inteira com a outra pessoa. Então assim, Gustavo, eu tenho que, quer dizer, então amadurecer na fé antes de casar? Não é isso. O que está em jogo aqui é o seguinte: existem determinadas virtudes que vão te ser exigidas durante o casamento, que você vai poder desenvolvê-las. Então, por exemplo, a questão da justiça, da temperança, a questão da paciência, a questão da generosidade, que vão ser exigidas durante a vida a dois. E você tem que, se possível, já vivê-las, mas os desafios vão se apresentar para você. Bueno, então assim, para fechar e arrematar esse vídeo, o que nós vamos ver efetivamente? Construindo alicerces sólidos para o seu casamento. Ninguém constrói uma casa sem colocar fundamentos sólidos. Ninguém faz um prédio sem ter um fundamento firme. E nós vamos ver um pouquinho sobre o que se tratam esses fundamentos, do que se tratam esses alicerces. Nós vamos falar sobre a arte da comunicação. Essa é uma questão importante, porque hoje muita gente não sabe o que dizer, como falar as coisas. Não entende quem é o seu interlocutor na mensagem, não sabe quem é, não sabe qual a mensagem a passar, qual é a melhor forma de dizer as coisas. Nós vamos falar sobre amor em ação. Isso é uma coisa muito importante, de você dizer, agir, presentear, enfim, todas as formas, as chamadas linguagens do amor. Nós vamos ver também sobre o papel dos pais nessa caminhada. Você vai perceber que muitos dos seus problemas podem ser fruto da sua educação familiar. Constantemente você como esposa, você como marido, deve enxergar na sala da sua casa a sua sogra, o seu sogro. Pense nisso, sim. Nós vamos olhar isso com lupa, conversar sobre isso. Também nós vamos falar sobre como resolver conflitos. A resolução de conflitos, gente, é uma arte. E é a coisa que tem que ser aprendida, porque às vezes a gente começa a brigar e não... Como é que se lida com isso?
Vamos ver em seguida o poder do perdão. Saber perdoar, gente. E essa é uma palavra que muitas vezes você nunca viu no vocabulário da sua família. E você precisa aprendê-la. E aprendê-la a conjugá-la. Você vai descobrir que perdão, né, perdoar é um verbo importante na nossa vida. Também você vai ver, nós temos uma aula específica para falar sobre a vida sexual, ou seja, o sexo bom. Né? E acho que é a cereja do bolo esse curso, né? Porque nós vamos ver tantas coisas, né, que nós precisamos também saber que essa é uma parte importante do relacionamento. Então, eu agradeço a você nessa primeira aula. Nossa segunda aula é sobre construir alicerces sólidos. Se você quiser escrever já com alguma dúvida, com algum questionamento, escreva encontrandoalegria@gmail.com ou utilize os nossos canais ali no Facebook. Já tem uma comunidade montada dentro do Facebook. Para isso vai ter o grupo de e-mails também, e eu espero que você esteja gostando aí dessas nossas conversas, tá? Mande a sua sugestão, mande a sua crítica. Vamos adiante. Um forte abraço para você. Lembre-se, nós queremos construir um relacionamento que dure a vida toda, né? Então vamos trabalhar para isso, vamos estudar para isso e vamos agir para isso. Um forte abraço. Até.